Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e estou hoje entrevistando Patrícia Mazzarioli. Falei certo? Mazzarioli. Muito bem. Ela é sócia e fundadora da Odontomasa, uma rede de clínicas odontológicas especializada em oferecer serviços democráticos aos clientes. Primeiro, Patrícia, explica um pouquinho pra gente. Primeiro, bem-vinda e obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Olá, é muito prazer estar aqui com você. Espero prestar um serviço a todos os seus ouvintes. Muito bem, mas o que é um serviço democrático quando se fala de odontologia? Na verdade, logo quando nós inauguramos a nossa primeira clínica, percebemos a necessidade da população de classe C e D não conseguir ir ao dentista devido ao alto custo e a maneira de pagamento deste tratamento, né? Então, foi aí que nós vimos uma oportunidade de oferecer um serviço de qualidade para esses pacientes, onde eles poderiam pagar de uma maneira mais acessível, um parcelamento melhor, algo diferente, claro, sem perder a qualidade. E quando você fala primeira clínica, quando foi essa primeira clínica? Essa clínica nós fundamos em 2004. Já são mais de 10 anos? Isso, mais do que 10 anos. Hoje nós temos 4 unidades próprias. Muito interessante. Então, e onde estão localizadas essas clínicas? Hoje nós nos localizamos na Zona Leste, né, em São Paulo, né, uma em cada bairro, mas todas focalizadas na Zona Leste. Mas a expansão está prevendo chegarmos na Zona Norte, Zona Oeste. Tá. Eu vou contar para você um pouquinho da história, porque eu queria tanto entrevistar vocês e trazer você para o programa. Eu estava numa empresa onde um dos funcionários recebeu uma ligação e ele pediu para mim, Daniel, eu tô com um problema com minha filha. Falei, não precisa mais falar a história, pode ir e me conta a história amanhã, que eu entendo que você está com certa urgência. E no dia seguinte ele voltou e ele falou que a filha não aguentava mais de dores de dente, que ele levou ele para o dentista e que precisava fazer um trabalho de canal em 2 dentes. Eu falei, que bom, então fez o canal, resolveu? Eu falei, não, a gente não tinha dinheiro para pagar o canal. E aí, o que você vai fazer? Não, ela vai ficar com dor mesmo, ou vai ter que tirar o dente. E eu fiquei tão chocado com a história, né? Porque a gente pensa, pelo menos para quem teve a sorte de nascer de uma família mais favorecida, leva o serviço odontológico como uma coisa tão óbvia, né? E nunca vê esse problema do preço como um limitador. E foi a primeira vez que eu vi que é muito complicado para certos níveis. Eu estava procurando uma solução para essas empresas. E foi assim que eu descobri que você existia e trouxe você para o programa. Então, estou muito feliz de ter você aqui. Primeiro, quanto grave, você sabe, do ponto de vista de São Paulo ou nacional, essa questão da saúde dentária em geral? Infelizmente, esse número é muito grande ainda na nossa cidade, né? As pessoas não têm realmente acesso ao consultório odontológico devido ao valor. Foi então que a Odontomasa pensou, como eu posso ajudar estas pessoas? Então, nós procuramos uma maneira deles pagarem isso onde não lesaria o orçamento deles. Então, uma das principais preocupações quando o paciente chega no consultório é como o senhor pode pagar? De qual maneira? Quanto o senhor poderia pagar ao mês? Né? Dentro deste valor de parcela, nós vamos fazer um planejamento do caso dele. Infelizmente, muitas pessoas optavam em extrair os dentes porque não tinham possibilidade de fazer um tratamento endodôntico, que é muito caro mesmo. E você parcelando numa parcela acessível, é claro que esse paciente vai tratar e vai fazer outros tratamentos. Hoje nós criamos um pacote de serviço preventivo dentro da Odontomasa, onde esses pacientes podem tratar a não chegar a um canal, tratar a cárie antes dela se evoluir para um canal, porque o canal ele não existe de uma única vez, a não ser que você sofra algum trauma, a não ser que você sofra um impacto muito grande, aí sim vai haver uma necrose deste dente, mas caso contrário não, ela vai se desenvolver uma cárie até chegar ao canal. Então qual é o nosso intuito? Nosso intuito é fazer esse paciente não ter o canal, em sim fazer o preventivo dele. Então este pacote de serviços, onde o paciente vai ter um custo baixo, ele vai estar sempre dentro da clínica, onde nós vamos estar avaliando ele constantemente. Apenas para os ouvintes entenderem, o que é um canal?
Um canal, o dente ele é constituído por algumas camadas, né? Então, essa que nós vimos, ela se chama esmalte, é a primeira. Segunda é a dentina. E terceiro vem a polpa, que é a vida do dente. Então, a cárie, ela vai começar por onde? Ela vai perfurar o esmalte, é uma cárie superficial. Se você tratar logo no início, você não vai ter dor, esteticamente não vai ser comprometido. Se você permitir que essa cárie se torne invasiva, ela vai começar a chegar na dentina, que é a segunda camadinha do dente, até chegar na polpa. A polpa, ela é irrigada de nervos e aí sim você vai ter que tratar. Então, o tratamento do canal consiste em esvaziar o dente, tirar essa polpa, esse tecido que necrosou lá dentro. E aí, após isso, fazer um tratamento, colocar um material obturador e fazer a restauração estética por final. Então, tecnicamente, um canal é matar o dente. Você vai matar o nervo, aquele dente não vai ter mais vida. Ele não vai ter mais as sensibilidades, né? Quando você, por exemplo, tomar um gelado, comida muito quente, você não vai ter aquela sensibilidade. Mas a estrutura dental vai estar intacta se você fizer o canal a tempo, onde ele não destrui todas as paredes do dente, então o dente vai estar íntegro. Então, né? o grande segredo porque hoje, se eu não me engano, adicionam também flúor na água que a gente bebe, se eu não me engano, né? Tem todo um tratamento hoje diferenciado. Hoje é possível você viver sem ter cárie. Então, um grande segredo, eu entendo que é preventivo. O que vocês oferecem desse ponto de vista preventivo? Com certeza. Hoje nós temos fluoretação na água, as empresas investem cada vez mais nos cremes dentais e a prevenção, porque a cárie ela se desenvolve a partir do momento que a higienização não é correta e nem constante. Então, por exemplo, o paciente que não faz aquela remoção mecânica da placa, que a placa é o resto alimentar que ficou depois de qualquer alimentação, você não usar o fio dental, então ali vai juntando uma massinha, né, que se chama placa, e aí sim vai começando a correr o esmalte do dente. Muito ao contrário do que muitas pessoas acham, que a cárie só se dá pelo açúcar, isso é errôneo, porque a cárie ela se dá, além de o açúcar, o carboidrato, a criança que come muito salgadinho, e a cárie também é uma doença infecto-contagiosa, então ela vai, se você tem um dente, você vai passar para o outro dente, e assim por diante. Então, a cárie, lógico, a prevenção é o melhor caminho. Então, você vai fazer profilaxia nesse paciente, vai fazer uma aplicação tópica de flúor nele, fora o flúor que ele já usa, você vai fazer a tópica. E assim você vai prevenindo. E se você ver a doença de cárie, você vai tratar antes. Então, ele não vai chegar a um canal, desde que ele faça corretamente a prevenção em casa também. Uma pergunta, e aqui realmente eu sou leigo no assunto. O sistema de saúde público não oferece nenhuma solução para a saúde dentária? Hoje nós temos o postinho de saúde do bairro, onde ele tem o profissional dentista, alguns hospitais têm o profissional dentista para fazer a emergência. Mas, assim, pelo que se sabe, a fila de espera é muito grande e até esse paciente chegar na vez dele, ele realmente já perdeu o dente, porque o canal não tratado, ele pode levar a outras patologias, a perda do elemento. Um canal não tratado, ele pode ser a porta de entrada para uma doença cardíaca, por exemplo, que se chama endocardite bacteriana, que é muito séria. Entendeu? Eu já escutei, eu tive uma conversa com um jogador de futebol que falou que ele tinha essa bactéria, porque parece que o jogador de futebol, por causa um pouquinho da agressividade do esporte, tem muitos machucados na boca. Ele me comentou que tinha essa bactéria, o dentista chamou e mandaram ele ir para um hospital para ser tratado. Eu nunca imaginava que um problema cardíaco poderia nascer num problema dentário. Sim, com certeza, porque a bactéria cai na corrente sanguínea e essa daí ataca diretamente, né, o coração. E além do mais, os esportistas, eles deveriam fazer uma avaliação odontológica antes de começar o esporte, porque não só pela cárie, mas sim a respiração tem tudo a ver com a cavidade bucal, né? Então, um paciente que não respira direito, como que ele vai correr direito? Então, isso tem tratamento e é o dentista que faz, na maior parte das vezes, o diagnóstico e tratamento para isso. Ou ele vai encaminhar para o profissional médico, também especialista. Então, num conjunto de disciplinas, para esse esportista melhorar a capacidade física dele. Muito interessante. Então, a gente está aqui finalizando o nosso primeiro bloco. No próximo bloco, a gente quer conversar um pouquinho, então, sobre os empresários. O que eles podem fazer pelos seus funcionários para ajudar eles a terem uma saúde dental melhor. Então, escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho.
Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Patrícia Mazzarioli, sócia fundadora da Odontomasa, uma rede de clínicas odontológicas especializada em oferecer serviços democráticos aos clientes. Patrícia, no final do bloco anterior, a gente logicamente estava falando da saúde dentária. Como o empresário pode se envolver para ajudar os seus funcionários a terem uma melhor saúde? Isso é algo vocês falam diretamente com empresas ou é só com a pessoa física? Hoje a Odontomasa ela oferece palestras de saúde bucal, né, incentivando esse funcionário a fazer a prevenção, fazer uma análise deste contexto geral da boca dele, fazer uma avaliação se ele tem um câncer bucal, que hoje é pouquíssimo falado no Brasil sobre câncer bucal e é um dos cânceres que mais leva a óbito no nosso país. Nós também nas palestras orientamos como ele faz a higienização correta, como ele cuida dos filhos, como diagnosticar um problema ortodôntico precoce na criança. E hoje nós levamos essa palestra até a empresa, né? E o empresário, com certeza, ele pode investir no seu funcionário, oferecendo para ele um plano odontológico, né, acessível e um plano odontológico que vá tratar o funcionário dele. Porque dizendo em saúde, em custo-benefício, quanto esse funcionário não vai custar para esse empresário se ele não for trabalhar por uma semana devido a um problema endodôntico, uma dor, quanto ele não vai custar para esse empresário? Então, se ele fizer auxílio ao seu funcionário, orientar ele que ele deve fazer o tratamento bucal, quanto ele não vai ganhar em vantagem? E é um diferencial para a empresa isso também. Esse tipo de pacote, vamos dizer assim, ele é feito direto com a Odontomasa ou é feito através de uma seguradora? Não, direto com a Odontomasa, é um pacote exclusivo nosso. Muito interessante. E então, o que vocês até hoje fizeram com a empresa? Conta um pouquinho mais. Hoje, com a nossa empresa? Não, com o cliente, vamos dizer assim. Com o cliente, nós vamos até a empresa, levamos kit de higienização bucal a então eles. vocês podem fazer todo o serviço dentro da empresa? Ou não? Não, a avaliação clínica não, feita dentro do nosso consultório. Okay. Nós levamos a informação e criamos a necessidade desse paciente enxergar o problema dele. E sim, ele vem nos procurar. A empresa, entre nós e a empresa. Muito bem. Então só para entender, o que é feito dentro o que pode ser feito dentro da empresa, aproveitando que já está lá todo mundo, etc.? A conscientização deste funcionário se tratar antes de chegar a um problema grave, né? Essa conscientização é o mais importante. Ensinar ele a fazer o autoexame do câncer bucal, ensinar ele a fazer a higienização correta, ensinar ele a diagnosticar um problema no seu filho pequeno, né? Ensinar ele a fazer exames preventivos de odontologia, onde a gente pode observar câncer, onde a gente pode observar doenças ósseas, discrasias, né? Muito bem. Em termos de realmente da forma de financiar para esse tipo de público, né? Porque realmente a dificuldade deles é o pagamento, mas por outro lado você tem que ser um negócio rentável, né? Então, como vocês conseguem fazer esse balanço entre a necessidade de vocês, como qualquer outro negócio, de ser um negócio rentável, e, por outro lado, trazer uma solução financeira acessível para o cliente? O grande X da questão aí, no segmento financeiro e saúde, oferecer os dois ao mesmo tempo, é você ter uma quantidade maior recebendo cada clínica de clientes, né? Cada clínica receber um número grande, você vai ganhar na quantidade de clientes aderidos a este pacote, né? Assim você pode manter a qualidade,
né? E sem rentável também para a nossa empresa. Por exemplo, quantos clientes você atende num dia numa clínica? Cada clínica tem 2 cadeiras funcionantes, né? Em torno de 20 a 30 clientes por dia em cada sala, com 2 profissionais, né? 20 a 30 cada cadeira ou 20 a 30 no total? Depende da especialidade. Se você tiver uma especialidade cirúrgica, você vai atender 4 pacientes. Se você tiver uma especialidade clínica, 10 a 15 pacientes. Se você tiver uma especialidade ortodôntica, então o tempo ele reduz de acordo com o procedimento a ser realizado. Uma ortodontia, hoje nós temos vários segmentos dentro da ortodontia que se possibilita uma consulta rápida, por exemplo, uma ortodontia autoligada que nós oferecemos na clínica. O paciente ele reduz o tempo dele dentro da cadeira, porque ele não tem aquelas borrachinhas, então ele minimiza o tempo de consulta. Então nós oferecemos aparelhos mais modernos para você diminuir o tempo de consulta e aumentar a quantidade de clientes atendida pelo profissional, com qualidade. Lembrando que isso é uma consulta de rotina. A consulta de planejamento, onde você vai fazer uma anamnese do seu cliente, você vai perguntar detalhado, vai fazer o plano de tratamento todo dele, é lógico, é uma consulta maior. Estamos dizendo do dia a dia, né? Então você vai ter uma média de ortodontia de 25 a 30 pacientes por profissional, né? Então o giro por consultório por dia de 60 a 70 pacientes. Entendi. Agora, você falou que vocês tinham 4 clínicas próprias. O plano de expansão é esse? Cada vez tem mais uma clínica? Nós crescemos sozinho até o momento. Então, eu fui construindo uma clínica de cada vez. Eu fui dando o passo conforme eu podia, sem se envolver com financiamentos bancários. Então, a gente foi fazendo uma coisinha de qualidade de cada vez. Hoje, nós temos uma empresa que cuida da expansão. Então, o projeto de expansão dentro da franquia é outro. 3 este ano, 5 para o ano que vem. Crescer com qualidade, crescer uma de cada vez, para que ela não saia do nosso padrão, para que ela não saia da nossa qualidade. O nosso trato com o paciente, ele é diferenciado. Uma coisa que eu aprendi logo quando eu comecei, e isso fez toda a diferença na implantação das 4 clínicas, foi ouvir o que o meu paciente quer. Porque o maior erro dos profissionais dentistas, eles não ouvem o que o paciente quer. Nós somos muito mecânicos, então nós aprendemos a dar saúde e não ouvir aquilo que ele quer. Então, mas por que isso é importante? Porque muitas vezes o paciente ele senta na sua cadeira com uma necessidade específica, então você precisa devolver a função dele. Por exemplo, ele está com dor, então você vai resolver o problema da dor. Mas aquele paciente ele não está satisfeito com a estética dentária dele e a função mastigatória dele não está completa. Então você tem que ouvir. Você gosta de sorrir? Por que você não sorrir mais? Você gosta de comer? Comer é muito bom. E às vezes a pessoa não tem o prazer de se alimentar porque os dentes doem, porque lhe falta algum elemento, porque a mastigação não está satisfatória. Então, você ouvir a necessidade do seu cliente te torna diferente do mercado. Então, foi a partir daí que eu comecei a aprender como ser diferente dos outros dentistas. Então, hoje, eu conheço meu paciente, eu sei como ele trabalha, onde ele passeia, eu conheço cada cliente que passa dentro da clínica. Com certeza, no serviço público, ninguém vai se interessar muito por esses detalhes. Agora, só falando desse plano de expansão, como ele será realizado? Essa ideia de ter mais 3 clínicas e depois mais 5, qual é a ideia atrás disso? Como vai funcionar isso? O nosso foco principal neste momento é a expansão por conversão. Trazer novos colegas, novos dentistas como parceiros, né? Porque hoje nosso país anda em crise, as pessoas não querem investir num negócio novo, né? Mas os dentistas, eles precisam dar um up dentro do consultório, trazer o nosso know-how, a maneira que nós trabalhamos diferente deles. O dentista, ele não consegue sair de dentro da clínica, ele não consegue sair da sua zona de conforto. Então, eu costumo dizer que o dentista, ele só ganha dinheiro quando ele tira a luva, porque a gente é mecânico, o dia inteiro você atende paciente após paciente e nós não sabemos cobrar estes pacientes, porque isso não nos é ensinado. E o dentista tem algo no sangue dele que ele quer fazer sempre o bem na saúde. Então, assim, nós temos que fazer o bem na saúde com certeza. Isso é nosso já. Você vai executar um bom trabalho. Só que
isso refere-se a 30% do nosso faturamento. Porque se você não administrar bem, se você não olhar o que está acontecendo do lado de fora do seu consultório, você vai atender sempre os mesmos pacientes, com as mesmas indicações, trazendo sempre aquela família. Então, você vai se tornar somente o dentista da família. E você tem que olhar o leque lá fora, o que está acontecendo. A necessidade hoje que nós temos dentro da clínica é implante. Só se fala em implante, só se fala em estética, só se fala em facetas, lentes de contato. Essa não é a mesma realidade que era o ano passado. Mas essas parcerias, elas são... o que são essas parcerias? É um contrato de franquia? É um contrato de parceria? É o quê? É um contrato de franquia. Então, nós vamos converter este novo dentista na nossa bandeira. Ele vai ser um franqueado comum. Vai ser um franqueado. Só que então, nós vamos... ele tem que fazer um investimento em criar a clínica básica dele, que ele faria de qualquer jeito, mas todos os outros serviços, ou seja, a precificação, divulgação da marca... que mais? Ele já tem a clínica, então nós vamos moldar a clínica dele aos nossos padrões, né? Nós vamos ensinar ele como agaranhar pacientes fora do território dele, como conquistar os clientes novos fora do que ele já faz. Então, ele vai se converter à bandeira nossa, ele vai fazer um contrato de franqueado comum. Nesse sentido, por exemplo, eu entendo que a compra da matéria-prima usada nos diferentes tratamentos, ela vai ser feita de forma centralizada pela Odontomasa ou cada franqueado vai ter que comprar? Porque aqui você tem o poder da quantidade. Se você tem 10 franqueados, você tem um poder de barganha muito maior com os fornecedores, ou não? Exatamente. E durante todo este período, a Odontomasa sempre se preocupou muito em firmar parcerias, né? Então, isso foi um pontapé inicial na expansão, justamente pelo valor dos equipamentos odontológicos ser muito caro, e esta parceria nos possibilitou um bom negócio, um bom desconto, e mesmo a matéria-prima usada diariamente em grande escala. Então, as parcerias fizeram toda a diferença neste momento, sim. Muito interessante. Estamos finalizando mais um bloco. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Patrícia Mazzorioli. Aqui está escrito errado, gente. Ela é sócia fundadora da Odontomasa, uma rede de clínicas odontológicas especializadas em oferecer serviços democráticos aos clientes. Vamos lá, Patrícia. Supomos que eu sou um dentista ou que eu não sou, ou mesmo até um investidor que acha essa linha de negócios de odontologia interessante e eu quero ser uma franqueada da Odontomasa. Como vai ser o processo, quanto ele vai custar e quais são os benefícios que a franquia me dá? Hoje nós podemos oferecer 2 linhas, né? Tanto para o investidor quanto para o dentista, onde nós estamos andando na contramão das outras franquias do meu segmento. Nós chegamos ao estudo de que 2 cadeiras era suficiente para ser rentável este negócio, né? Nós replicarmos o nosso modelo a partir de 2 cadeiras, porque a realidade onde você monta uma clínica padrão com 8 cadeiras, 7 cadeiras, nós precisamos saber como vamos encher essas 7 cadeiras. Então, o custo inicial, ele alavanca muito a partir do momento que você tem um modelo de 7 cadeiras. Então, os formatos que a Odontomasa criou foi para você trabalhar e ser rentável apenas com 2 cadeiras funcionando, 2 salas de dentista. E dentro destas 2 salas,
passá-las a ser dentistas rotativos, né? Hoje a conversão ela fica um pouco mais viável, né, para o profissional dentista devido ao custo de investimento inicial dos equipamentos, por ele já ter uma clínica montada. Já mesmo o investidor ele pode montar uma clínica nova e ter um valor em torno de R$140 mil investido junto com a bandeira já e os equipamentos devido às parcerias que nós fizemos. Muito, muito bem. Então, e quais são os benefícios do franqueado? Por que ele deve recorrer a vocês e querer não fazer isso sozinho e sim recorrer à marca? Sozinho é muito difícil na odontologia. Você é mais um profissional onde você precisa mostrar o seu trabalho e não tem como. A divulgação do profissional sozinho é muito difícil. Hoje, o dentista ele não consegue atender e trabalhar na mídia social dele, no site dele, expor os trabalhos que ele faz. Qual a vantagem dele se agregar a nós? O know-how que nós temos, as parcerias com as empresas, o valor diferenciado e a forma do pagamento deste paciente. Hoje, na nossa clínica, nós fazemos um sistema de boleto onde facilita esse paciente a aderir o pacote, porque muitas pessoas hoje não querem usar o seu limite do cartão de crédito, porque elas precisam do cartão para outras necessidades. Então, nós aceitamos a forma de pagamento em boleto. Então, o dentista se agregando ao Odontomasa, ele vai ter todo este know-how de experiência de 14 anos, desta maneira de chegar às empresas, de como conquistar o seu cliente e trazer ele para dentro da clínica, e sem contar na divulgação que nós estamos trabalhando. Então, vamos lá, só para a gente tentar numerar um pouquinho. A gente tem a vantagem do processo de compra, porque vocês são um grupo e ele não está trabalhando sozinho, né? O pagamento é para vocês ou o pagamento é direto para os fornecedores? Vocês compram dos fornecedores ou ele... Não. O próprio franqueado vai fazer a negociação, porém já temos fornecedores homologados com compromisso de valores, né? Compromisso de parcerias. Por exemplo, há pouco tempo fechamos uma parceria com uma empresa de implantes, a INP, uma empresa muito boa no mercado, o segmento, a fábrica deles é excelente, onde nos garante um benefício para esse franqueado, porque o dentista, para ele executar uma cirurgia de implante, por exemplo, ele vai ter um custo imenso, não só de matéria-prima, como ele precisa ter os equipamentos específicos, kit cirúrgico, motor. E junto com esta parceria, o meu franqueado vai ter este kit consignado em todo o período. Então, só de cara, o franqueado já consegue economizar uma média de R$14 mil, porque ele não vai precisar comprar, e sim, ele vai usar esse serviço agregado. Então, assim, compromisso de qualidade com o implante é excelente. Então a gente tem a questão de negociação com os fornecedores, que já está feito, isso deve facilitar muito tanto o tempo e o dinheiro, né? A gente tem a questão que você falou, que é a divulgação da marca e dos serviços nas redes sociais. Provavelmente vocês já têm um site elaborado, vocês têm algum app para celular, alguma coisa está sendo planejada nesse sentido? Não, já temos um site em funcionamento já há algum tempo, um Facebook, então canal no YouTube. Então tudo isso ajuda o franqueado a agregar serviços, agregar os trabalhos que ele faz dentro da clínica dele, né? Do ponto de vista do investidor, você já tem algum discurso do tipo de qual é o retorno sobre o investimento dele para incentivar investidores a abrirem clínicas? Temos estudo onde mostra toda a nossa caminhada, toda a rentabilidade do negócio. Claro que é um excelente negócio para os investidores, porém a Odontomasa, né, ela exige que um dos sócios esteja em operação para que este negócio flua bem, para que ele esteja sempre fiscalizando a atuação dos dentistas contratados. Ele não precisa ser dentista, mas ele tem que entender do negócio. E isso nossa franqueadora dá todo o suporte. Ele passa um período dentro da nossa clínica, vendo como os dentistas trabalham, quais são os procedimentos, conhecer da operação um pouco, para que ela seja bem rentável. Uma pergunta, você hoje é mais dentista ou é mais gestora? Eu sou os dois.
Na verdade, é assim, durante os 14 anos nós vamos agregando não pacientes, família, né? Porque, na verdade, você não consegue se desvincular totalmente do atendimento clínico. Muitos pacientes querem somente passar com você, cria-se um vínculo, mas eu tive que sair de dentro do consultório para conseguir gerir toda a equipe, porque senão você não consegue pensar, não consegue executar, o dia começa e termina e você não consegue. Como hoje um cliente consegue encontrar uma clínica da Odontomasa? Hoje, pela rede social, se colocar Odontomasa no Google facilmente, mas ele pode nos encontrar todos os endereços detalhados no nosso site, né? Como chegar até a clínica, quais são os serviços oferecidos, nossos parceiros de renome, uma página, inclusive, se ele quiser ser franqueado, fazer o seu cadastro. Agora, você está expandindo num momento que o Brasil está vivendo uma das piores crises econômicas da sua história, né? Então, como foi a decisão? Não é uma decisão fácil de se tomar. Então, como foi essa decisão de falar, sabendo de tudo que está acontecendo, vamos expandir? É que, na verdade, nós vimos uma oportunidade de ajudar os dentistas que já exercem sua profissão em alavancar suas vendas. Porque está todo mundo triste, todo mundo reclamando, não tem paciente, então vamos atrás de paciente. Então, o nosso foco realmente neste momento é a conversão dos dentistas, para que alavanque as vendas deles, para que eles enxerguem o consultório deles como um bom negócio. A odontologia é muito rentável, você só precisa saber como fazer o seu negócio ser rentável. Muito bem, então você como já tem a fórmula do Big Mac, dos 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho, gergelim, cebola picles e um pouco de gergelim, é isso que você está dizendo para os dentistas, né? A gente tem a fórmula, venham se associar. Olhando um pouquinho além disso, né? Vocês estão atendendo as classes C e D, correto? Exato. Muito bem. Se a gente pega, por exemplo, 8 setores da economia, como de loteamento popular, por exemplo, a inadimplência subiu de 8% para 20%, mais ou menos, ou até mais, nos dias de hoje. Como você vê essa questão da inadimplência? Você sente inadimplência desses clientes? Com certeza, o consultório é um reflexo do que está acontecendo no nosso país. Mas, se você prestar bem atenção, as pessoas não deixaram de se cuidar. A estética é fundamental. É claro que dentro da clínica você tem que ter um sistema onde você vai renegociar um tratamento antes dele ser um problema para a clínica. Então, a linha de frente, que são as secretárias, as gerentes, elas são bem treinadas para que, a partir do momento que aquele paciente aponta no vermelho, ela vai chamar ele e vai conversar com ele particularmente como resolver aquela situação, né? Ao caso, ou se ele for encerrar o tratamento, ou se ele for dar continuidade, mas nós vamos achar sempre a melhor maneira, tanto para a clínica como para o paciente, antes dele virar um problema, né, na nossa cobrança, antes dele se tornar mesmo um inadimplente irreversível. Então, mas em geral, vocês estão sentindo alguma mudança, né, no nível de inadimplência nesses últimos 5 anos, vamos dizer assim? Na verdade, o nosso índice de pacientes não diminuiu, ele veio a aumentar, porque nós oferecemos um serviço onde o paciente ele não vai pagar muito caro, ele vai pagar como ele pode. Então, a gente sempre faz uma parcela que não vai prejudicar ele. Mas, com certeza, a inadimplência cresceu um pouquinho, mas tudo controlado dentro do consultório. As meninas não permitem que esse paciente, se ele estiver, por exemplo, a cobrança bancária no boleto, se ele estiver com 2 boletos, ele já vai ser chamado para renegociar aqueles 2 boletos antes de dar continuidade a um prejuízo para a clínica. Muito interessante. Nós estamos finalizando este bloco. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia.
Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Patrícia Mazzarioli, sócia fundadora da Odontomasa, uma rede de clínicas odontológicas especializada em oferecer serviços democráticos ao cliente. Patrícia, uma pergunta. No Brasil, a gente cada vez descobre que a cabeça do brasileiro é mais criativa quando se trata de fraude. Infelizmente a gente não vê isso em outras áreas, mas no que se trata de fraudes a gente vê muito. Existe o perigo de um cliente ir para um tratamento que ele não é monitorado pelas instituições? Eu acredito que quem monitora a saúde dentária é a Anvisa. Na verdade, existem os órgãos específicos, que seriam o CRO, a Anvisa, né, que faria toda essa fiscalização. Mas, infelizmente, realmente, o implante como pirata, a ortodontia pirata, dentistas não qualificados, profissionais que não são dentistas, isso nós vemos a todos os momentos no nosso noticiário. O que a Odontomasa se preocupa muito é na qualidade que os seus franqueados vão exercer sobre os pacientes, por isso veio firmando parcerias nesse longo do tempo, e um deles principal é sobre a implantodontia, né, que é um dos procedimentos mais caros dentro do consultório, né, tanto para operar, né, para realizar o procedimento, como para o paciente, né, pagar, é um procedimento caríssimo. Então, firmamos essa parceria com a empresa, onde o meu franqueado terá toda a segurança que o seu implante é um implante correto, regularizado, totalmente apto para aquele paciente. O que acontece muito de problemas que nós recebemos de fora são pacientes com componentes deste implante que não são originais. Qual é o perigo disso? Muitos, imensos, né? Porque o implante ele é dividido em algumas partes, né? Então, vou tentar se explicar um pouquinho, né? O implante, você coloca um parafuso de titânio no osso do paciente. Então, este parafuso tem que ser totalmente regularizado. Então, ele tem que ter a sua esterilização correta, porque ele tem que ser puro ali dentro para não causar nenhum problema, nenhum dano ao osso do paciente. Após a implantação deste pino, você vai aguardar de 6 a 8 meses a cicatrização óssea desse paciente. Isso se chama osteointegração. A partir do momento que este implante está inserido no osso, bem cicatrizadinho, nós vamos começar o processo protético. Então, o protético você precisa de alguns elementos. Então, são os componentes que nós chamamos, né? E aí algumas empresas acabaram fazendo isso daí de uma maneira errônea e não tanta qualidade. Então, na hora que você compra este componente pirata, o paciente vai sofrer o dano. Na hora que ele for mastigar, o dente vai quebrar, vai cair, não vai parafusar corretamente. Então, ele não vai ter uma adaptação segura para o paciente e podendo lesar até o osso. Se isso daí for uma porta de bactérias, infecciona o implante, o paciente pode até perder o implante, porque o implante ele se dá a perda por vários motivos, como se fosse um dente. Então, se você não higienizar, se você tiver contaminação por algum produto errado, você pode perder esse implante. Muito interessante. Olhando o futuro, vocês pretendem expandir do ponto de vista de número de clínicas, né? Você tinha falado. Que outros planos, além da expansão física, vocês estão olhando para o futuro? Qual o objetivo de vocês? Vocês querem se tornar algum líder de mercado? Vocês querem... Aonde vocês querem chegar com esse projeto? Com certeza, o nosso foco é expandir para São Paulo inteira e, após isso, interior, né, em todo o Brasil. Claro que nós queremos ser referência, mas eu quero trazer uma odontologia diferente da que se oferece. Nós queremos que a pessoa que esteja dentro da clínica tenha total qualidade e pague por um preço justo e trabalhe com materiais excelentes. Você deu como exemplo a questão das perguntas e da empatia que você tem que ter com o público, né? Vocês oferecem treinamentos para o franqueado, para ele poder ter um nível de atendimento que é, vamos dizer assim, compatível entre diferentes clínicas?
Sim, com certeza. Este franqueado ele vai passar alguns dias dentro da clínica piloto, onde ele vai ver como ocorre a operação verdadeiramente, né? E sim, ele tem que entender que o paciente dele, cada paciente é de um jeito, não só pelo poder aquisitivo desse paciente, porque dentro da Odontomasa nós não só oferecemos serviços democráticos, nós temos padrão classe A também lá dentro. E os mesmos pacientes frequentam a mesma sala de espera e têm o mesmo atendimento. O que você vai personalizar é o que este paciente quer do profissional, o que ele espera do dentista. Então, esta é a grande chave, né? A grande X da questão. O material, por exemplo, de titânio que você mencionou, ele é o mesmo que seria usado num paciente de classe A que ele vai para outra clínica, ou é algum material que ele é mais simplificado para poder baixar o preço e oferecer uma odontologia mais acessível? Na verdade, nesta odontologia acessível, este implante ele é de alta qualidade. Porém, temos implantes importados, que aí sim o custo é elevado. Mas se o paciente de classe A quiser este implante, qual o problema? Nenhum, porque ele é de qualidade. Então, nós vamos executar o mesmo jeito, o mesmo planejamento, a mesma qualidade. Só que ele vai escolher o material que ele quer de diferente. E isso é muito bem claro para as pessoas. Você não paga por um e leva outro. Não, é claro. Este valor, este outro, este valor. E mesmo para a classe C oferecida. Porque muitos querem o diferente, querem o importado e parcelam do jeitinho deles e conseguem pagar. Entendeu? Então, assim, é muito democrático em todos os sentidos. Então, a gente vai oferecer... Uma pergunta referente àqueles clientes que não têm uma Odontomasa perto deles, né? Como eles podem ter certeza que eles estão indo numa clínica e sendo tratados por um dentista minimamente autorizado, com as técnicas corretas, que ele não está sendo passado para trás, vamos dizer assim? Em primeiro lugar, ele precisa conhecer o profissional onde ele está. Ele precisa conhecer, né, se tem alguma referência, no que ele é especialista. Porque hoje, infelizmente, muitos profissionais são especialistas em implante e fazem aparelho. Então, não condiz. Então, se a pessoa é especialista, então ele precisa mostrar para o paciente dele o que ele fez, aonde ele fez, colher informações com outros pacientes que já tratam na clínica, né? E ter certeza que ele está num ambiente limpo, num ambiente agradável, porque a higienização da clínica vai refletir os procedimentos também da clínica. Então, tudo isso é muito importante. Ele precisa ter um diálogo aberto com o dentista tem que ser amigo dele. Então, ele tem que se sentir à vontade, né? Não tem que ter uma barreira entre o dentista e o paciente. Como ele pode questionar para o dentista quando que o senhor se formou, aonde o senhor se formou, e colher informações pessoais, né, sobre a formação desse profissional. Mas isso ainda não garante que o material que vai ser usado é de excelente qualidade ou de melhor qualidade? Na área do implante, né, da implantodontia, você pode sim solicitar a este profissional uma cópia da documentação desse implante. Porque nós, como dentistas, recebemos da empresa, né, a INP nos fornece, cada implante vem uma etiqueta, essa etiqueta é colada no prontuário do paciente, a outra é colocada dentro da radiografia e a outra você pode servir ao seu paciente se ele quiser. Então, nós, dentro da Odontomasa, oferecemos. O senhor quer levar os dados do seu implante. Porque amanhã ou depois, se ele escolher ir a um outro profissional, ou se acontecer algum imprevisto, mudar de cidade, de país, enfim, e não tiver mais acesso à nossa clínica, ele vai saber o que nós colocamos nele. Porque lá não tem segredos. Você tem que saber o que você está levando. Vocês têm serviços também... por exemplo, se crianças precisam botar aparelhos para consertar dentes, etc. Sim, nós temos. Eu sou especialista em ortodontia e ortopedia, né? Fiz o curso daqui, fiz uma especialização em ortodontia autoligada em Nova York há 2 anos atrás, e isso me traz bastante segurança para dizer que a ortodontia, o melhor caminho é você tratar a criança, porque você vai remodelar este osso da criança, você vai fazer uma ortopedia com ela. Erroneamente, os pais acham que a ortodontia você só vai colocar quando trocar toda a dentição, né? Na verdade, essa é a ortodontia corretiva, que é o aparelho fixo, aquele que você vê,
né? A ortodontia, que é o aparelho móvel, ele vai tratar o osso. Então, se uma criança tem a parte de cima, que é a maxila, o ossinho crescendo um pouquinho mais, você vai usar um aparelho ortopédico e vai redirecionar esse osso. A partir do momento que a criança sai da fase de crescimento, você não tem mais como remodelar o osso. Aí você vai ter que entrar no procedimento cirúrgico, que seria uma cirurgia ortognática, para você trabalhar o osso, operar o paciente. E aí sim você entra com a ortodontia corretiva. A corretiva, que é aquele aparelho fixo, ele vai tratar os dentinhos do paciente. Ele vai alinhar, nivelar, deixar o sorriso mais harmônico. Mas a parte óssea, a ortodontia corretiva não corrige. Entendeu? Então, assim, quanto mais jovem, quanto menor, muito mais fácil de tratar e o resultado muito mais satisfatório. Hoje nós temos uma aparelhagem voltada para os adultos que não querem usar aparelho fixo, né? Então temos aparelho que é colocado atrás dos dentes, que se chama ortodontia lingual. Tem essa ortodontia autoligada, que ele diminui em 40% o tempo de tratamento, né, do paciente. Tem aparelhos estéticos, tem aparelhos removíveis que fazem o trabalho da ortodontia fixa. Então, dentro da ortodontia adulta corretiva, você tem uma gama imensa para trabalhar para esse adulto tratar os seus dentes. Mas a parte óssea, infelizmente, depois de adulto, só com cirurgia ortognática. Muito bem, a gente está finalizando aqui nosso último bloco. Você poderia dizer para a gente só, para nossos ouvintes que querem conhecer mais da Odontomasa, qual é o site de vocês? O nosso site é www.odontomazza.com.br. Muito bem, Patrícia, queria agradecer muito por você ter vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. E até semana que vem, pessoal, e um pouquinho de música.